Irmãos, Deus, Ele, de forma graciosa, como sempre, porque nós não somos dignos de nada, Ele se revelou para nós, amém? Ele se revelou para nós, e você entenda como que Ele foi maravilhoso, abrindo o nosso entendimento num tempo oportuno, abrindo o nosso entendimento para receber, irmãos, uma mensagem tão clara, porque, na verdade, a mensagem do Evangelho é clara para aqueles que tiveram a graça de receber olhos e ouvidos espirituais. Por que as pessoas lá fora não estão conseguindo ouvir? Porque seus corações foram endurecidos, irmãos. Não porque a palavra não foi revelada. A palavra foi revelada, mas eles anularam a palavra. Por que tem muitas pessoas que ainda não estão na presença de Deus? Jesus fala que a igreja deixou a ordem, né? Melhor dizendo, não é que ele fala. Jesus deixou a ordem que a igreja evangelizasse. Ele deixou uma ordem para a igreja ir e pregar o evangelho a toda criatura, amém? Mas por que muitos ainda não estão na presença de Deus? É isso que nós vamos ver hoje. Por que muitos não perceberam? Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não excluiu ninguém. Ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Ele não tem escolhidos para ouvir, Ele não tem escolhidos para perceber. Na verdade, Deus, Ele se revelou para todas as pessoas. Todas as pessoas estão tendo a oportunidade hoje de conhecer Jesus Cristo. A revelação especial, existe uma revelação geral, mas a especial é Cristo. A revelação de Deus é geral, pastor? Por quê? Porque você olha para a natureza e você percebe a existência de quem? Você percebe a existência de Deus. Não precisa ser doutor para ver a arquitetura da criação e ver que existe um poder criador. Existe um poder criador, existe um eterno poder, porque essa criação, ela vem de milhares de anos, amém? Nós vemos a perfeição da criação, nós vemos as estrelas com a sua função, nós vemos o sol com a sua função, a lua com a sua função, nós vemos as 4 estações, amém? Nós estamos vendo lugar que tem gelo, lugar que tem calor o ano inteiro, outros lugares a temperatura ela é variada, mas isso representa o quê? A ordem da criação de Deus, amém? Então, é muito fácil, pela criação de Deus, a pessoa perceber que existe um ser superior, a pessoa perceber que existe um ser divino. Mas por que, pastor, que muitas pessoas, e mais ainda, irmãos, Ele ainda permitiu que nós usufruíssemos dessa criação? Isso foi uma forma, uma estratégia de que nós realmente despertássemos quando nós estamos lá na beira da praia, por exemplo, curtindo o nosso verão. Que a gente, na hora, olha para o mar, assim, vê aquela imensidão, que não dá para você enxergar o outro lado do oceano, e você perceber assim, existe realmente um poder muito superior por trás disso tudo. Glória a Deus. Nós usamos tudo que Deus criou, nós usamos o sol, nós usamos o ar, nós usamos a água, e tudo de graça. Tudo de graça, oxigênio, tudo de graça. Só que nós não agradecemos, gente. As pessoas que estão lá fora
elas podem dizer assim: eu nunca ouvi falar de Jesus, mas Jesus está revelado na criação. Jesus está revelado na criação, a divindade está revelada na criação. Eu não consigo ver, olha para mim, irmãos, mas eu consigo perceber. Você pode não ver, mas quando você vê a criação, você percebe Deus, porque Deus se faz presente. Eu só não vou enxergar se a minha cabeça for muito dura. Só se a minha inteligência, ela bloquear. Eu procurar uma explicação para essa criação e me desviar da verdade da existência de Deus. E é o que os cientistas têm procurado fazer. Não todos. Alguns reconhecem algo que realmente existe uma força superior. Eles podem não confessar Deus declaradamente, irmãos, mas eles confessam que existe algo além da percepção, além do conhecimento científico que sustenta toda essa criação. E esse algo além, essa força superior, é Deus. Então não é difícil uma pessoa perceber o Senhor. Não é difícil uma pessoa compreender a existência de Deus. Amém? Por quê, pastor? Porque Deus se revelou na criação em primeiro lugar. Quando Ele criou o céu, quando Ele criou a terra, quando você nasce e começa a conhecer as coisas, quando você cresce, começa a viajar, e começa a ir numa praia, e começa a olhar para o céu, começa a ter percepção da criação, você também recebe a percepção de um Deus invisível, de um ser divino, de um eterno poder. De um eterno poder, que nós falamos de um eterno poder, por quê? Porque nós não sabemos há quanto tempo essa criação ela existe. Nós podemos, pela história do Evangelho, nós podemos calcular 6.000 anos, 7.000 anos, mas existem várias definições desse tempo, mas ninguém consegue calcular o tempo de Deus. Então, Ele é eterno. Glória a Deus. Ele é eterno por quê, pastor? Porque não tem como medir o tempo de Deus. Ele não permitiu que nós medíssemos o tempo dele. Mas ele é soberano. Ele é poder, ele é um poder criador eterno. Digam glória a Deus. O tempo, pastor, é desconhecido, o tempo dele é indivisível. Mas nós percebemos isso. A humanidade recebe essa revelação geral, irmãos. Mas muitos, e ainda mais, usam de todos os recursos da criação. E Deus vê que as pessoas não agradecem. Aí você pergunta assim, pastor, e a religião? Não é a religião. E a igreja? Não é, a questão não é a igreja. A questão é essa sensibilidade. É essa sensibilidade que é mais importante. Às vezes você pensa em igreja, você pensa em prédio de igreja, isso é religião. Mas será que você tem percepção, sensibilidade da presença de Deus? Porque tem gente que tem que ver, quer ver com os olhos. Tem gente que cria ídolos. O mundo, porque o mundo não quis perceber Deus, ele criou ídolos. Por ele ter detido a verdade de que Deus existe, eles criaram ídolos. E é isso que Paulo fala aos Romanos, nesse capítulo 1, a partir do versículo 18. Amém? Olha o que a palavra diz. Primeiro ele diz assim no 16, igreja, olha só, primeiro ele fala qual é o assunto. Ele fala da fé. Ele diz assim, porque não me envergonho de quê? Do Evangelho de Cristo. Ele fala da revelação especial
que ele alcançou. Preste atenção, nós só conhecemos Jesus Cristo depois de um certo tempo. Você, quando começou na caminhada religiosa, como eu comecei no catolicismo, eu ouvia falar de Deus, mais de Deus do que de Jesus. Eu ouvia falar de santos. Amém? Eu estudava num colégio católico, e o colégio tinha uma santa. Nós fazíamos homenagem todo ano para essa santa. Mas eu não ouvia falar enfaticamente de Jesus. E olha que nós já estávamos no tempo da justiça pela fé em Cristo. Mas as pessoas ainda pendem por um outro caminho. As pessoas ainda inventam um meio de adoração, usando a própria religião. Amém? Usando a fé, eles conseguem distorcer. Então, Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E ele confirma: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que o quê? Não tem outro poder para salvar, igreja. Preste atenção. Paulo primeiro falou da fé dele, o que ele tinha alcançado, qual era a revelação que ele tinha recebido. É isso que vocês têm que entender, pastor. Eu vou ficar logo com a excelência da mensagem, com a parte mais excelente da mensagem de Deus, mais atualizada. Não vou dizer que tudo que Deus escreveu não é excelente, mas nós temos algo bastante atualizado, uma mensagem, uma revelação bastante nova, porque Jesus é novo. Jesus é novo, irmãos. Eu digo novo por quê? Porque muita gente ainda não conhece Jesus. Muita gente ainda não teve essa percepção, ainda não teve essa compreensão. Por quê? Porque bloqueou isso dentro de si. Porque nós não estamos... Hoje eu ainda vejo o evangelho sendo pregado. Nós temos essa obrigação de falar de Cristo. Eu digo falar de Cristo, parem de ficar, você tem que acreditar em Deus. Isso é genérico. Você tem que falar da salvação. Você tem que falar do poder de Deus para a salvação. Paulo especificou isso aqui, vamos repetir. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o quê? E também no grego. Glória a Deus. A igreja tem que falar do evangelho de Jesus Cristo. Ah, pastor, vou falar de quê? Do que Deus abriu o mar vermelho? Isso é depois. Primeiro as pessoas têm que confessar Jesus. Por quê? Porque apesar de ser uma mensagem atual, mas o tempo também está o quê? O tempo está encurtando, irmãos. O tempo está acabando. O tempo, se não acabar de uma maneira, vai acabar quando a gente morrer. Se nós temos uma vocação de Deus para falar de Jesus Cristo, então que venhamos a falar. Amém? Se você tem o conhecimento, se você tem essa revelação do evangelho de Cristo e conhece que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeu, grego, preto, branco, amarelo, que você fale. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da igreja. A igreja só é igreja quando ela anuncia Jesus. Não confundam igreja com sistema religioso. Não confundam igreja com negócio de movimento, com departamento, com uma empresa. Não, igreja não é empresa, apesar dos homens estarem fazendo essa maldade. Isso é o que, pastor? Deter a verdade de Deus. São pessoas que estão detendo a verdade de Deus, são pessoas que estão cancelando o propósito de Deus, são pessoas que estão eliminando, são pessoas que não estão considerando. E elas estão inventando uma religião. Mas qual é o nome que elas colocam? Jesus. Elas colocam o nome de Jesus. Elas colocam o nome que consta na Bíblia Sagrada.
como a nossa aqui, Igreja Evangélica Nação Santa. Quem vai olhar vai dizer assim, não, essa igreja aí é uma igreja cristã. Mas só vai saber se é cristã se entrar aqui e ouvir a mensagem. Porque pode estar com uma propaganda da igreja cristã, mas a prática dentro dessa igreja, se não for igreja, eu digo entre aspas, não é a prática cristã. Porque Paulo disse o quê? O evangelho de Cristo é o evangelho da salvação. O evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque nele se descobre. Olha só, irmão, a revelação. Nele o quê? Se descobre o quê? A justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela... Aonde está a vida, irmãos? O justo é aquele que é justificado porque creu em Jesus. Mas se descobre, isso aqui é muito importante você guardar. A palavra diz assim, porque nele em quê? No Evangelho de Cristo, se descobre. Porque não é fácil isso. Não tem como saber disso por inteligência humana. Amém? Por que muita gente está lá fora ainda, pastor? Por que muitos não estão falando de Jesus? Por que muitos estão ainda idolatrando? Porque eles não descobriram. Mas não descobriram por quê? Porque eles não se interessaram. Não descobriram por quê? Porque eles cancelaram. Eu vi hoje na internet um ateu expondo por que ele não acredita em Deus. Mas as colocações do homem eram completamente contrárias ao Evangelho. Ele não ouviu falar do Evangelho, ou se ele ouviu, ele bloqueou a verdade. O argumento que ele usou, irmão, qualquer um que está na igreja sabe explicar ele. Mas ele diz, não, por que se Deus sabe de tudo, por que ele deixou o mal entrar no mundo? Quer dizer, Deus não deixou o mal entrar no mundo. Ele usou uns 16 ou 20 argumentos, ou até mais, que eu nem consegui terminar. Eu falei, é muita burrice para o meu gosto. E não é burro, não, é um homem letrado, diplomado. Mas o que é isso, pastor? São pessoas que detêm a verdade e se tornam loucos. Se tornam loucos. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que nós somos o dono da verdade, não. Mas a palavra de Deus, ela é bastante racional. Não tem nada de loucura, não. É muito fácil de entender. Aquilo que Deus decidiu revelar, Ele revelou. As coisas que são para os homens foram descobertas. Até Ele desceu do céu, Ele ainda falou, como é que pode? Jesus não era Deus. Vocês estão entendendo, amém? Mas por quê, pastor? Porque não foi descoberto. Porque isso aqui é uma graça do Senhor. Descobrir Cristo, irmãos, não é para qualquer um, não. Essa revelação especial nos foi dada, e esse é o motivo de nós estarmos reunidos aqui. Nós estamos reunidos aqui para quê, pastor? Para adorar. Nós não estamos aqui para ficar cultuando teologia de prosperidade. Nós não estamos aqui por causa de amizade. A igreja precisa de união entre os irmãos, claro. É muito bom. Aqui é um lugar de alegria? E eu creio que é. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui reunido com vocês. É muito bom. Quando a gente não vem para cá, parece que está faltando alguma coisa. Quando a gente quebra esse calendário nosso de estarmos reunidos aqui, a gente sente que está faltando alguma coisa. O dia não foi completo. Se nós faltarmos, pelo menos para mim, para eu faltar à igreja. Às vezes a gente até tem que faltar, é difícil, mas às vezes a gente tem que faltar. Mas só que a gente sente que está faltando alguma coisa para nós. Por quê? Porque esse momento aqui é um momento de alegria que Deus proporciona. É um momento de enchimento, a gente enche, se tiver algum vazio dentro de nós, Deus vai encher. Por quê? Porque nós vamos agir viver, porque nós estamos vivendo pela fé. Esse viver aqui, irmãos, não é simplesmente estar vivo,
é ter uma vida com significado. O justo viverá, esse viverá aqui é muito mais do que a vida física. Aqui está se falando de vida espiritual, aqui está se falando de ânimo de fé, de entusiasmo, de esperança, de coragem. Aqui está se falando de uma estrutura. Para quê, pastor? Para superar todas as barreiras que possam se levantar, sejam doenças, sejam problemas pessoais, problemas externos, problemas internos, problema de filho, problema de marido, problema financeiro. Se você viver pela fé, de fato e de verdade, você viverá. E Paulo expôs isso para os romanos. Ele falou dele. Mas como ele estava falando com pessoas que não conheciam nada, ele disse assim: olha, vocês não precisam dizer que Deus não se revelou para vocês, vocês não têm como dizer que Deus não é conhecido de vocês, porque Ele está revelado na criação. Paulo levou para o beabá. Já que vocês não têm a revelação especial, que é Jesus, eu vou começar com a revelação geral. A primeira, a criação. Amém? Os ignorantes, irmãos, totalmente ignorantes, como nós fomos um dia ignorantes, nós percebemos Deus pela criação. Nós olhamos para as estrelas, vemos a maravilha de Deus. Nós olhamos para o sol, para a chuva, nós olhamos para os alimentos que a terra dá, e nós vemos as maravilhas de Deus. Paulo fala de uma revelação especial, mas depois ele muda. Mas ele já alerta. Há um desagravo de Deus em relação a vocês. Do céu, ele diz assim, porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus. Por quê, pastor? Porque houve impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em o quê? Em injustiça. Vejam bem, irmãos, Deus se revelou, mas o homem não percebeu. Mas não percebeu por quê? Porque ele não quis. Olhe para mim. Não percebeu porque ele não teve interesse. O irmão falou certo. Esse detém a verdade aqui são pessoas que não consideram. Não, eu não acredito que Deus criou o mundo, não. Foi uma explosão cósmica. Amém? Uma explosão atômica. Os cientistas não querem crer que existe um Criador, mas tudo se transformou sozinho. Tudo se transformou por força química, por força física, mas por trás da química, por trás da física, ainda assim, eles não conseguem as definições completas dos assuntos. Sempre tem um vácuo por trás das leis da física, por trás da química, sempre tem algo que não tem o quê? Explicar? Não tem explicação. E Deus está justamente nesse lugar, irmãos. Deus está justamente nesse lugar, mas Ele se revelou, Ele mostrou que Ele existe, Ele mostrou que tem algo mais que o homem não tem condições de perceber. E isso é um motivo de nós nos rendermos e não determos essa verdade. Ele falou hoje, esse moço, ele disse assim, por que Deus até hoje não apareceu, se Ele existe? Ele exigiu que Deus aparecesse, para ele crer em Deus. Tiveram homens que pediram sinais de Jesus. Jesus falou não. Jesus tinha que provar a autoridade dele. O Senhor deu um sinal.
de que o Senhor realmente é o Cristo. Mas os sinais estavam diante deles, mas eles detiveram a verdade, eles cancelaram, não. Ele fez, mas eles simplesmente desconsideraram, irmãos. Nós eliminamos. E isso é o que, pastor? Isso é o efeito da dureza de coração, isso é o efeito da incredulidade. Por isso que você não consegue enxergar mais. Você não consegue ir além, porque a incredulidade é o problema da nossa relação com Deus. E o que aconteceu? Houve impiedade e houve injustiça. Por causa desse pecado declarado, por causa desse pecado voluntário de não considerar o Senhor, caíram na impiedade e caíram na injustiça. É o que está escrito aqui. Veja aí. Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm o quê? Detêm a verdade. Detêm a verdade. Entendam isso. Pastor, deter a verdade quer dizer o quê? Suprimir. Eu estou vendo, mas eu não considero. Eu estou vendo que a estrela está no céu e ela não o quê? Ela não cai. Eu estou vendo que o sol está lá, a lua está lá e ela não o quê? Ela não cai. Aí eu digo assim, não, isso aí é... Aí eu vou querer uma explicação. Tem explicação? Não tem. Aí você sabe que tem uma força o quê? Invisível. Você sabe que tem uma força superior que não permite certos assuntos que você entenda. Por quê? Porque se o homem entender de tudo, ele vai chegar, ele já sem entender de nada, ele já é orgulhoso. O homem sem entender de nada, o diabo conseguiu colocar esse pecado em nós. Nós, do jeito que somos, ignorantes, já somos orgulhosos. Imaginem se nós conhecêssemos muitas coisas. Pessoas que quando conseguem algo mais, irmãos, é só você parar para pensar, pessoas que conseguem uma posiçãozinha melhor, uma condição melhor, até um carrinho melhor, ela já fica boba. Quando vai para uma casa melhor, até um sofazinho melhor que a pessoa, não, meu sofá aí, irmão, essa poupança sua é muito pesada, não bota essa poupança pesada aí não, que você vai amassar meu sofá. Aí você fala, eu trouxe esse irmão com esse poupanção aqui na minha casa. Aí quando a pessoa sai, você fica desamassando o sofá. Que coisa aí. Quando vem chegar aí, você diz que eu não estou mais não, hein? Mas é o que isso, pastor? Orgulhoso, materialista. Ele começa a criar ídolos. Ao invés dele se render, ao invés dele dizer assim que nós somos pequenos, ao invés de quebrantar diante de Deus, ao invés de dizer assim, nós não temos força, nós queremos depender do Senhor, porque nós reconhecemos que existe um poder maior, que existe um poder superior. Irmãos, é muito mais fácil você concordar com isso do que você negar. Negar a existência de Deus é mais difícil do que concordar. Você vai arrumar argumentos, e os argumentos são ridículos. Os argumentos da negação da existência de Deus são argumentos ridículos. Eu começo a criar, mas só que nós somos adoradores, por excelência. Ou seja, se você não adorar o Deus verdadeiro, você vai adorar um ídolo. Por isso que você se torna adorador do seu próprio eu muitas vezes. Por isso que muitas vezes nós adoramos a nós mesmos. Nós inventamos alguma coisa, a nossa profissão vale mais do que tudo, os nossos filhos valem mais do que tudo. Tem vó que vai idolatrar neto, meu netinho, bota o netinho no altar logo. Amém? Por quê, pastor? Porque está adorando. Isso não é amor, se transformou o quê? Em adorar, mas a adoração ela só é devida a quem? Só é devida a uma divindade. A adoração só é devida a esse ser divino. E esse ser divino foi revelado de uma forma geral na criação dele, na arquitetura desse mundo e na construção desse mundo. Amém?
Mas só que as pessoas lá fora, elas desconsideram. Então, por isso eles caíram na impiedade. Glória a Deus. Por isso eles eliminaram a verdade de Deus. E eles caíram na impiedade. O que é a impiedade, pastor? A impiedade, irmãos, é a falta de consideração. É a falta de consideração no próprio Deus. Amém? As pessoas não consideram o próprio Deus. E elas caem na perversão. Um Deus que ordena os princípios, que ordena o comportamento do homem, ele é desconsiderado. Se eu desconsidero os princípios de Deus, se eu desconsidero a vida santa que Deus tem, o propósito principal para a igreja é uma vida santa. Amém? O propósito principal para a igreja é uma vida espiritual. O propósito de Deus para a igreja é um coração puro. Porque através de Jesus Cristo nós percebemos que Deus quer que nós tenhamos o coração puro. Por quê? Porque Jesus era puro. Porque Jesus era santo. Porque Jesus amava o próximo. Porque Jesus perdoava. O nível de Jesus era um nível muito excelente, muito alto. Só que, para perceber isso, você tem que se render aos pés de Jesus. Você não pode negar, porque senão você vai cair na perversão. Amém? A perversão é o desvio de comportamento normal. São pessoas que vão fazer coisas que ninguém acredita. Pastor, eu estou fugindo da fé. Eu estou fugindo da fé reta, eu estou fugindo da fé de Deus, eu estou errando o alvo de Deus. Mas por quê? Porque você está detendo a verdade. Porque você está ouvindo, mas você não está considerando. Já que você não está ouvindo e não está considerando, você vai fazer coisas que nem você acredita. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou fazer coisas que nem eu mesmo o quê? Pode parar e perceber se não é assim. Poxa, mas eu sou cristão, e olha o que eu estou fazendo. Você vai se ver no meio de uma conduta fútil. Você vai se ver num comportamento desagradável. Mas por quê? Por causa da impiedade. Por quê? Por deter a verdade, por não considerar a revelação de quem? De Deus aonde? Na palavra. Porque Cristo está revelado na palavra, irmãos. A palavra está revelada pelo Espírito Santo. É esse canal de contato que Deus concede à igreja, porque a igreja não tem percepção, mas Deus deu a condição de percepção através do Espírito Santo. Quando Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu condições de ser santificado. De ser santificado através de quê? Da palavra. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Então, não desconsiderem a palavra. Cuidado com esse culto fora da verdade. Cuidado com esse culto de rituais. Cuidado com esse culto que foge da verdade, apesar da igreja ter o nome de igreja evangélica. Você entra, mas quando você vai ver, está detendo o quê? A ver? Estão desconsiderando a verdade. Se estão desconsiderando a verdade, vão cair na injustiça. Se estão desconsiderando a verdade, vão cair na impiedade. Isso aqui é a sentença. Eu passo a ser vítima da operação do erro, pela minha teimosia. Eu passo a errar porque eu estou desconsiderando a vontade de quem? Então, apesar de eu ouvir, eu não vou compreender, eu não vou perceber e eu vou me afastar mais ainda de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É uma perturbação, irmãos, que o pecado provoca onde? Olha para cá. O pecado provoca essa perturbação psíquica. Nós nos tornamos loucos. A palavra não fala loucos. Você já ouviu esse termo na Bíblia, loucos? São pessoas que estão perturbadas. São pessoas que estão depravadas. Tanto na vida social, no tratamento com as pessoas, quanto também no sexual.
É onde você vê o homossexualismo. Isso é fruto de quê, pastor? Da depravação. É fruto dessa alteração, dessa perturbação dos desejos. Perturbação justamente de quê? Dos pensamentos. Esse potencial seu, essa força inteligente, ela é pervertida. Ou seja, eu não consigo raciocinar. Eu fico inconsciente. O meu desejo se torna inconsciente. Eu faço coisas sem sabedoria. Eu faço coisas fora do padrão estabelecido por quem? Porque eu rejeitei. Porque eu rejeitei, mas eu também tenho que levantar outro Deus. Então eu vou amar outra coisa. Se eu não amar a Deus, eu vou amar outra coisa. Eu vou me apegar a outra coisa. E essa outra coisa, ela se torna o ídolo. Amém? Aí vem o quê, pastor? Dinheiro. Aí vem o crime passional. Porque o ciúme pela pessoa é muito grande, até chegar ao ponto de quê? De você cometer o crime passional. É um amor distorcido, é uma paixão desenfreada que a pessoa diz que é amor. Mas por quê? Porque ela não conhece o conceito de amor. O verdadeiro conceito de amor está onde? Está na palavra de Deus. Amém? Mas por eu rejeitar a palavra de Deus, eu entro na loucura. Eu entro num estado de quê, pastor? De perturbação psíquica. Eu começo a ter desejos inconscientes. Isso é efeito de quê? Isso é efeito do pecado. Mas Deus, ele se revela. Aí a palavra diz assim, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se o quê? Se manifesta, porque Deus o quê? Deus lhe, ou seja, Deus revelou. Ou seja, o que se pode conhecer de Deus foi revelado. Nós que não consideramos. Você entra na igreja, por que os pastores estão inventando cultos, propósitos, campanhas? Porque a verdade de Deus está sendo rejeitada pela igreja. Já que a igreja está rejeitando a verdade de Deus, nós temos que inventar alguma coisa para trazer povo. Então eu entro numa campanha. Eu vou distribuir um amuleto aqui, por quê? Porque isso vai atrair pessoas. Eu vou criar ídolos, porque já que vocês não estão aceitando a Deus, eu vou dar um cajado, eu vou dar um pacote de sal. E vou dizer que isso aqui tem um poder, eu vou criar uma superstição dentro da igreja. Para quê? Para que a igreja possa adorar. Eu tenho que levantar outro ídolo. Eu tenho que levantar outro Deus. Por quê? Porque o Deus que foi revelado em Cristo Jesus está sendo rejeitado, irmãos. E ele fala aqui, olha, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Ou seja, se manifesta em nós. Se manifesta em nós, porque Deus lhe manifestou. Se manifesta não porque nós conhecemos por nós, irmãos, mas porque Deus, ele se fez enxergar. Mas o problema é que nós não queremos o quê? Nós não queremos enxergar. E por nós não queremos enxergar, nós caímos na cegueira. Jesus disse isso. Amém? O que tem, mais lhe será dado. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Foi nesse ponto que Jesus falou lá naquela parábola do semeador. Ele falou sobre isso. Que as pessoas que não quisessem, realmente elas iam ficar sem nada. Se não quisessem conhecer, realmente iriam ficar completamente cegas. Tem ouvidos, mas não vão ouvir, tem olhos, mas não vão enxergar. Isso é uma profecia. O próprio Isaías, Jeremias falaram sobre isso. Glória a Deus. São pessoas que estão ouvindo o Evangelho, mas estão cancelando o Evangelho. Estão ouvindo o Evangelho, mas não estão considerando o Evangelho. Aí ela cai em quê? Na injustiça. Eu não consigo praticar a palavra de Deus, por quê? Porque eu não considero a palavra de Deus. Apesar de ter muitos sinais visíveis da existência de Deus.
Paulo falou da revelação especial, Cristo Jesus, mas ele começou a falar com eles do beabá. Não, vocês olhem para a criação que vocês vão enxergar. Deus revelou para vocês, Deus se revelou para vocês. E quantos estão dentro da igreja e ainda não conhecem Jesus Cristo? Mas conhece a língua estranha, conhece o culto agitado, quer gritar, quer pular. Amém? Mas isso é um vício, irmãos. Isso é um vício fruto de quê? Fruto de não querer a verdade. Então eu tenho que inventar um culto. Se eu não aceito o culto racional, eu vou entrar no culto o quê? Irracional. Em Romanos 12, Paulo fala que o culto a Deus é um culto o quê? Racional. Mas se eu não aceito o culto racional, eu vou entrar no irracional. Se eu não aceito o culto inteligente, se eu não aceito o culto pela capacidade de percepção, pela capacidade de compreensão que Deus me deu, eu vou cair na irracionalidade. Por isso que vocês veem todos os tipos de coisas dentro da igreja, e muitas vezes vocês falam assim, não pode falar não, pastor. Você vai e olha e fala assim, cada um com a sua fé. Não entra nessa não. Eu não estou dizendo para você falar, mas não estou dizendo também para você aceitar. Não entrem num culto, não considerem um culto que está fora da verdade. Não considerem um culto que está detendo a verdade. Não considerem um culto que não está exaltando o nome de Jesus, mas está exaltando um objeto. Fulano, você não pagou o envelope da vitória? A chave do sucesso? A caneta não sei de quê? A toalha? Não, você tem que ter fé em Jesus Cristo. Essa você não precisa levar como bagagem. Ela vai aonde? Ela vai aqui dentro. Já pensou se eu tiver que amarrar uma fita aqui, outra aqui, botar a camisa do pastor, o boné do pastor, o chapéu do apóstolo, o boiadeiro, é o bonezinho da TV que eu estou vendendo aqui, a igreja tem que pagar R$ 29,90 pelo boné, 70 pelo chapéu, já pensou? Daqui um dia você vai chegar igual um burro de cigano na igreja, todo enfeitado. Vocês já viram o burro de cigano, como é que é? Cheio de babado. Vocês têm que entender, irmãos. Pastor, mas o senhor também é demais. Não, é para você entender, senão daqui a pouco, igual o irmão falou, pastor, um tempo, aí o senhor tinha que ver que vergonha que eu passei. Entrei dentro do ônibus com um cajado de Moisés. Aí o povo tudo olhando para ele com aquele cajado no ônibus. Porque o pastor falou, não, leva para o serviço e traz, isso é fé. Aí você com um cajado, eu vou pegar, vou fazer isso aqui. Saí todo mundo na rua com um cajado. Aí falou, a igreja do cajado, olha lá, saiu todo mundo com o cajado. Vocês estão entendendo? O que é isso? Já que você detém a verdade, você tem que crer, você vai crer num ídolo, irmã. Você vai passar a acreditar naquilo que é por uma fórmula irracional. Eu estou fazendo uma coisa que eu não sei por que eu estou fazendo. Porque aquilo que eu tive capacidade de perceber, aquilo que eu tive capacidade de compreender, eu desconsiderei. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Por isso que vocês estão vendo muitas coisas acontecendo dentro das igrejas. E é fácil, a explicação está aqui, Paulo está dando a explicação, Deus está dando a explicação aqui. Por você ter detido a verdade, está no versículo 18. Vamos voltar no 18. Porque do céu se manifestou a ira de Deus. E olha o resultado, hein? Deus ainda ficou irado. Sobre toda a impiedade e injustiça dos que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifestou, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão o quê? Para que eles fiquem o quê? Vocês sabem o que é inexcusáveis? Pessoas que não vão ter desculpa. Glória a Deus. Aí você fala assim, pastor, mas eu não entendi.
Você não entendeu porque você não quis. Você não entendeu porque você não buscou entender. Você tinha capacidade de entender, mas a preguiça e o comodismo, a facilidade das ofertas dos homens de Deus hoje, que se dizem de Deus, a solução, essa confissão positiva de que tudo vai dar certo, leva você a se acomodar na religião. Por isso que dentro da igreja são os mais impotentes que existem. Dentro da igreja estão as pessoas menos capacitadas, irmãos. Mas não é por falta de sabedoria de Deus, é por falta de considerar a sabedoria de Deus. É o contrário. É por falta de não querer compreender, apesar de ter recurso para compreender. Se eu estou num lugar que eu estou vendo que as pessoas não estão falando da verdade de Deus, eu tenho que sair. Não fiquem nessa, não, eu estou aqui procurando Jesus, mas não estão se falando de Jesus. Não estão pregando o Evangelho. Por que você vai ficar nesse lugar? Você vai deter a verdade junto com esse pastor, junto com esse falso apóstolo? Vocês estão entendendo, amém? Porque Deus já revelou tudo. O que nós tínhamos que saber já está revelado. Pastor, mas eu não sabia disso, não. Teve um irmão lá na outra igreja, falou, pastor, fiquei 25 anos no Rio, numa igreja. Nunca ouvi o que o senhor fala aqui, e tudo tem sentido. Mas por que engessou, irmãos? Nós entramos, nós não buscamos conhecer a verdade. Eu me apego à igreja, eu me apego ao templo, eu me apego ao prédio, eu me apego à amizade que eu faço dentro da igreja, eu me apego ao apóstolo, eu me apego ao pastor, mas você tem que se apegar à verdade. Você tem que buscar a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade. Se a igreja não prega a verdade, não é igreja. Não é igreja. Mas o pior de tudo é que as pessoas fogem da verdade. Ah, não gostei disso, não, vou sair da igreja. Ah, o pastor falou um negócio lá que eu não gostei. Aí faz aquela cara. Aí faz aquela cara, não vou voltar mais, não. Pastor, agradecer ao senhor, porque Deus colocou no meu coração. Aí vem aquela conversa de religioso, sabe? Só que eu já não falo mais nada, mas, meu irmão, vai em paz, vai na fé. Aí fica perambulando. Porque está difícil de achar, irmãos, está difícil de achar a mensagem de Deus. Vocês podem até falar, mas está difícil de encontrar a mensagem de Deus. Nós vamos chegar num tempo que nós vamos procurar a palavra do Senhor e nós não vamos encontrar. Nós estamos caminhando para essa profecia do fim. Nós vamos procurar a mensagem de Jesus e não vamos o quê? Não vamos encontrar. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo. Nós temos que aproveitar a compreensão que Deus nos deu, a percepção que Deus nos deu, os ouvidos espirituais que Deus nos deu, os olhos espirituais que Deus nos deu. Amém? Mas ele disse ainda para os romanos, ele falou, olha, na criação de Deus, na criação visível, vocês vão ver o invisível. Olha o que ele falou aqui, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem. Olhe para cá, irmãos. Eu vejo o eterno poder de Deus e eu vejo a divindade de Deus na criação. O que é invisível está revelado no que é o quê? No que é o quê? No que é visível, amém? Pastor, eu vejo que o divino existe. Paulo queria que os romanos chegassem à conclusão que a criação, ela tinha o toque precioso e revelador de Deus. Paulo queria que eles vissem. Tem muitas pessoas que estão como os romanos ainda, irmãos. Veem, mas não querem enxergar. Foi o caso desse homem hoje, esse ateu hoje na rede social. E ele ignorante, topeirão, agressivo, chamando todo mundo de burro.
Mas o maior burro era ele, gente. O burro mesmo era ele. Amém? Ele queria confrontar, ainda pegou a Bíblia, que eu tenho aqui uma Bíblia aqui. Abriu a Bíblia. Aí começou a comparar catolicismo com a igreja evangélica e tal, uma confusão. Ele fez uma salada que só Jesus. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, que crer nessa revelação. Pastor, eu vou pedir a Deus para abrir os meus olhos espirituais. Deus, ele é divino. Deus, ele não precisa de nós, não, irmãos. Olha para cá, eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Deus não precisa de nós. Ele nos amou de forma incondicional. Ele decidiu nos amar. Ele falou assim, não, o Deus que a gente prega aqui é o Deus de Israel. É porque ele não conhece a palavra. O Deus de Israel é o Deus de todos os povos. Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Mas isso não interessa, isso não é o ponto principal do Evangelho. Foi o início de tudo. Mas o fim é o mundo inteiro. O fim do Evangelho é a salvação de todas as almas. Não existe preferência para o judeu, ele não é melhor, eles não são melhores do que nós, irmãos, apesar de terem sido povo escolhido. A questão do amar menos, do aborrecer, a Bíblia dele está escrito odiar. Ele diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú, mas não é odiou, é amor menos. Por quê? Porque a dedicação de Jacó, o coração de Jacó, era um coração mais de acordo com Deus. E Esaú não. A Bíblia explica isso, um homem que vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha, ou seja, não valorizou a posição do nascimento dele, a posição dele como herdeiro das promessas. Por ele não considerar a posição dele, Jacó tomou a frente. Deus mudou o plano. Mas Deus sabia. Ah, mas se Deus sabia, por que tanta coisa acontece? É por causa da liberdade do ser humano. Tudo tem explicação, irmãos. Quando eu uso a percepção que Deus me dá, quando eu uso a compreensão que Deus me dá, não que o pastor Luiz Fernando sabe mais do que qualquer pessoa, não. A mesma compreensão que eu tenho, vocês têm. Mas o que vai fazer a diferença é o quê? É o interesse pela palavra. O que vai fazer a diferença é você estudar. Em qualquer coisa, você só vai se aperfeiçoar se você se aprofundar no assunto. Amém? E a vida ela é muito curta para a gente aprender muita coisa. Foca uma coisa na sua vida e aprenda. Foca uma especialidade na sua vida. Seja especialista em alguma coisa. Não seja uma pessoa que sabe de tudo. Porque, para mim, quem sabe tudo não sabe o quê? Não sabe nada. Mas eu tenho que ter um conhecimento geral, mas eu tenho que ter uma especialidade. Amém? Porque quem tem especialidade vai ter condições de falar com mais profundidade do assunto. E é isso que eu tenho tentado, irmãos. Não que eu tenha conseguido, mas eu vou continuar tentando. Estudando para quê, pastor? Para poder passar, através da percepção espiritual, da compreensão que Deus me deu, da inteligência que Deus me deu, para receber a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Então, nós temos que saber uma coisa: Deus não depende de nós. Ele levantou cada um de nós para sermos o quê? Para que você nasceu? Vocês não sabem para que vocês nasceram? Vocês nasceram para ser adoradores, irmãos. O propósito é que Deus tem buscado verdadeiros o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em o quê? São pessoas que vão louvar, são pessoas que vão glorificar, mas em cima de quê? De uma compreensão de quê? Olha aqui. Do Evangelho da verdade, do Evangelho da salvação. Se nós vamos adorar a Deus pelo que Ele revelou para nós. Eu não vou adorar um Deus cegamente. Isso não tem sentido.
Eu não posso adorar um Deus cegamente, eu tenho que adorar um Deus que é digno. E a palavra diz que Deus é digno de toda a honra e de todo o quê? Ele é digno. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, irmãos. Ele é digno. Agora, ele não depende de nós. Porque ele é um Deus, mas ele tem 3 pessoas nessa unidade. É o Pai, o Filho. Se ele quiser falar, ele fala com ele mesmo. Porque ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o quê? Se ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não precisa de mim para falar com ele. Quando ele foi criar o universo, tem uma passagem na Bíblia lá que fala assim, façamos. Ele estava conversando com alguém, tinha 2 pessoas ali. Façamos o homem a nossa imagem e o quê? A nossa. Então, quer dizer, tinha alguém conversando com Deus. Ou seja, desde a eternidade, Deus não estava sozinho. Ele é um ser que ele pode falar com ele mesmo. São 3 pessoas da Trindade, irmãos. Ele se relaciona com ele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não necessita ele não necessita de nós. Ele não necessita de nós. Se ele fosse só Deus, como que ele ia falar com a gente? Ele não teria como falar. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos condições de falar com Deus. Nós não tínhamos capacidade de perceber, nós estávamos separados de Deus pelo pecado. Nós não tínhamos como ouvir. Isaías 59 diz isso, que os nossos pecados nos separam de quem? Nos separam de Deus, a ponto dele não poder ouvir ou nós não podermos ouvi-lo. Nós deveríamos ser elevados. E o que Deus fez? Ele justificou cada um de nós pela fé em Jesus Cristo, nos concedendo o Espírito quê? Pelo Espírito Santo você fala com Deus. Só os que têm o Espírito Santo podem falar com quem? Podem falar com Deus. Porque Deus ele não vai falar com ninguém. Ele tem um mediador. Ele tem um mediador que é Jesus Cristo. Ninguém consegue falar com Deus se não for em nome de quem? Jesus diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele fará. Mas em nome de Jesus. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele deu o Espírito Santo para a igreja, para que a igreja recebesse o poder de Deus e pudesse se comunicar com Ele. Ele deu o Espírito Santo para a igreja, mas primeiro a igreja teve que confessar quem? Jesus. A igreja teve que crer no Evangelho e na palavra da verdade. Ouvir e crer para poder receber o selo do Espírito Santo e o espírito de oração. Por quê? Porque você creu, porque você está falando com aquele Deus que você crê, porque foi revelado para você, porque você compreendeu Ele. Tem muita gente que não tem como orar. Ele falou, vou orar, isso é palhaçada. Esse homem hoje. Aí eu falei, gente, como é que pode tanta ignorância depois? Será que esse homem caiu em qual igreja? Que acabou com a vida dele. Será que esse homem não ouviu ninguém falar de Jesus para ele, as coisas, os fundamentos? Amém, irmãos? Nós temos que entender essa verdade. Pastor, Deus não precisa de nós. Não precisa de nós, mas Ele veio graciosamente ao nosso encontro. Diga glória a Deus. Nós temos um relacionamento com Deus pelo Espírito Santo. E por isso não há desculpa. Por isso somos indesculpáveis, irmãos, porque nós tivemos a criação. Os romanos tinham a criação e a igreja de Jesus Cristo teve a revelação de Jesus Cristo. Como que nós podemos dizer que nós não conhecemos Deus? Como nós podemos dizer que nós não recebemos a revelação da verdade? Eu não conheço a verdade porque eu não recebi a revelação da verdade. Recebeu sim. Você não compreendeu, você não entendeu porque você não quis, porque você não buscou. Amém? Porque todo recurso foi dado. Então, cuidado. Aproveitem o que nós temos recebido aqui nessa igreja.
Aproveitem as mensagens que Deus tem enviado para nós aqui nessa igreja, para que isso faça com que vocês cresçam, para que isso possa santificar vocês, que é o propósito da palavra. Qual é o propósito da palavra, pastor? Limpar. A palavra é a água. Jesus batiza a gente com a água e com o Espírito. A água representa a palavra. A palavra, ela lava. Diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.